Você sabia que Plutão não é o único planeta anão de nosso sistema solar? Além de Plutão, existem 4 outros planetas anões na galáxia: Haumea, Makemake, Eris e Ceres. Ceres é o menor deles. Mesmo assim, já foi considerado um planeta de fato. Mas isso foi muito antes de se descobrir o quão pequeno Ceres realmente é. Ceres tem diâmetro equatorial de pouco menos de 950 km e é, portanto, muito menor que a Lua da Terra, com seus mais de 3.470 km. O tamanho real de Ceres só pôde ser determinado há alguns anos com a ajuda do telescópio Hubble e da sonda espacial Dawn. Antes, astrônomos presumiam que tinha entre 600 e 1.000 km de diâmetro. O planeta anão é parte do cinturão de asteroides que se move entre Marte e Júpiter. Aliás, as rochas do cinturão não são nada pequenas. O diâmetro de um asteroide pode ser de alguns quilômetros. Ceres não seria um planeta anão, porém, se não se destacasse nessa imensa coleção de corpos celestes, é o maior objeto do cinturão. Se você curte nossos vídeos, deixe o seu like e inscreva-se no Simple Space. Esteja pronto para muitos outros vídeos fascinantes. A descoberta de Ceres. Enquanto os planetas autênticos são de tamanho que pode ser visto com um telescópio simples, os planetas menores ficaram desconhecidos por muito tempo. Ceres também era somente hipotetizado antes de sua descoberta. Em 1770, o físico e astrônomo Johannes Kepler foi o primeiro a declarar que um planeta pequeno poderia circular entre Marte e Júpiter. Não pôde descobri-lo, mas os cálculos confirmaram a suposição e se tornou uma tarefa da ciência encontrar o pequeno corpo celeste. Vários observatórios procuraram por Ceres no céu desde 1800, até quando o planeta anão foi finalmente descoberto em 1º de janeiro de 1801. Seu descobridor, Piazzi, a princípio pensou que Ceres era somente um cometa. O famoso matemático Carl Friedrich Gauss também conseguiu avistar o planeta pouco tempo depois. Por quase 50 anos, Ceres foi considerado um planeta autêntico, antes de perder o título e ser chamado de planeta menor. Como seu descobridor era da Sicília, Ceres recebeu o nome da divindade romana da agricultura e protetora da ilha de Sicília. Por acaso, alguns anos depois foi descoberto um elemento químico, cério, que recebeu o nome do planeta anão. A sonda Dawn. Em 2001, a NASA decidiu lançar vários projetos que ajudariam a explicar o início da história do nosso universo. Um deles era chamado Dawn, que significa alvorecer, um nome, portanto, bem adequado. Em 2005, começou o planejamento da missão Dawn, definido primeiro para explorar o planeta anão e o asteroide Vesta. Após vários atrasos e uma ameaça de cancelamento, a sonda Dawn foi finalmente construída e lançada cerca de 2 anos depois. Em 27 de setembro de 2007, a espaçonave iniciou sua jornada ao planeta anão e ao asteroide Vesta. A missão durou 11 anos e trouxe descobertas surpreendentes. A jornada até o destino durou quase 4 anos. Em seu caminho, Dawn rodeou Marte em uma manobra de balanço para ganhar o impulso necessário para continuar a viagem. Então, em 2011, Dawn fez sua primeira viagem fora de foco de Vesta. Com cerca de 525 km de diâmetro, o asteroide tem mais da metade do tamanho de Ceres, mas ainda não é considerado um planeta anão. Pouco tempo depois, Dawn foi colocada em órbita ao redor do asteroide, de onde foram obtidas imagens melhores de Vesta e, através delas, as primeiras ideias sobre sua formação e composição. A missão Vesta precisou ser estendida devido a alguns contratempos. Foi só em setembro de 2012 que a jornada continuou ao verdadeiro destino, o planeta anão Ceres. A prioridade era mapear o corpo celeste por completo. Durante o processo, também foram feitas avaliações para determinar a química do solo. Neste tempo,
a espaçonave Dawn estava a uma altitude de apenas 379 quilômetros. Para ampliar o esforço de mapeamento, sua órbita foi movida para mais de 1.400 quilômetros de altitude, cerca de um ano depois. Mas este não foi o fim da história. Para completar o mapeamento, Dawn voou outra vez a uma altitude de mais de 7.000 quilômetros. De lá, dados foram confirmados e parcialmente recalculados. A espaçonave alcançou sua altitude e órbita mais altas em fevereiro de 2017, a quase 20.000 quilômetros de distância da superfície de Ceres. Na verdade, a missão deveria continuar para estudar o asteroide 145 Adeona. No entanto, devido às inúmeras avarias e falhas nas rodas de reação, foi decidido pelo seu término. Dawn então desceu a cerca de 50 quilômetros acima da superfície de Ceres. Em 21 de junho de 2018, foi desligado. Desde então, a espaçonave continuou a orbitar Ceres. O planeta anão, assim, passou a ter um satélite até o fim dos tempos. Superfície e outros fatos. As imagens e leituras feitas pela espaçonave Dawn nos forneceram inúmeras percepções do planeta anão, coisas relativamente desconhecidas até alguns anos atrás. Sem a missão, os numerosos dados do corpo celeste obtidos pela sonda, astrônomos estariam no melhor ainda fazendo suposições, e as verdadeiras origens de Ceres continuariam um mistério para sempre. Por meio do mapeamento diferenciado, uma área de mais de 4.500.000 km² de superfície pôde ser calculada. Área onde a Alemanha caberia cerca de 8 vezes. Mas de que exatamente consiste a superfície? Leituras mostraram que toda a superfície de Ceres deve ser igualmente coberta por pó de regolito. Um dia em Ceres dura 9 horas, 4 minutos e 27 segundos. Demora 1.682 dias para orbitar o Sol. Um ano no planeta anão leva 4 anos e meio na Terra. Mal podemos descrever gravidade em Ceres. Com 0,27 metros por segundo ao quadrado, a gravidade do planeta anão é apenas 1/36 daquela na Terra, o que significa que um humano pesando cerca de 72,5 kg na Terra pesaria algo como 2 kg em Ceres. O planeta anão está a cerca de 9,9 bilhões de quilômetros do Sol e tem temperatura média de apenas menos 106 graus Celsius. Não é muito agradável. Como o asteroide Vesta era uma parte importante da missão, os dois corpos celestes puderam ser diretamente comparados. Ceres não é apenas 2 vezes maior, mas também tem 3,5 vezes mais massa. Juntos, os dois corpos celestes representam 1/4 da massa total do cinturão de asteroides. Por acaso, Ceres é o único planeta anão de nosso sistema solar que não tem luas. Todos os outros planetas anões têm pelo menos uma lua. Plutão tem 5 satélites. Existe água em Ceres? Como a densidade da superfície é incrivelmente baixa, acredita-se que exista uma camada de gelo de água com mais de 90 metros de profundidade sob o sedimento. Ceres está muito longe do Sol para a água líquida, o que não é totalmente descartado. Por sua vez, isso significaria que formas de vida simples poderiam existir no planeta anão. Qual é a composição da atmosfera de Ceres? Ainda não está claro, mas a camada de gelo de água pode levar a uma composição atmosférica principalmente de vapor de água. A prova disso foi fornecida pelo telescópio espacial Herschel, com imagens únicas. Após dúvidas iniciais, ficou claro: o vapor de água observado tinha como origem o planeta anão. A camada de água sob a superfície é provavelmente transportada à superfície pela geração de calor no interior do corpo celeste. O vapor d'água então alcança o espaço e evapora. Os cálculos concluem que em 1 segundo até 6 kg de água evaporam ali. A composição do planeta anão. Nos últimos anos, o telescópio espacial Hubble forneceu mais informações sobre a composição de Ceres.
Presume-se que haja um núcleo sólido de rocha em seu interior. Este núcleo rochoso é envolvido por um manto. As camadas superiores consistem em minerais e gelo de água. Embora Ceres tenha tantas características de um planeta, nunca se tornou ou se tornará um. Astrônomos suspeitam que Júpiter impediu o crescimento total do planeta anão, devido à alta atração exercida pelo gigante gasoso planetário. Afinal, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Assim, Ceres não teve chance alguma de atrair massa suficiente para crescer até o tamanho correspondente de um planeta real. Esse período de crescimento aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos, mas no meio do caminho, seu desenvolvimento em um planeta parou de repente. Por isso, Ceres é tão interessante para a ciência, porque o planeta anão mostra a etapa intermediária de crescimento que outros planetas devem ter vivenciado. Para sempre congelado no tempo, o planeta Ceres inacabado. Um anão entre planetas, uma deusa entre asteroides. Através de telescópios espaciais, e especialmente pela missão Dawn, muitos mistérios foram solucionados, mas tantas questões foram levantadas desde então e precisam ser resolvidas. O que você acha? O planeta anão deve ser mais explorado? A investigação de Ceres pode ainda responder algumas questões que temos sobre a relação entre a formação do universo e os planetas? E quais fatos e descobertas mais o surpreenderam? Escreva nos comentários!